Começando o primeiro Cine Blá 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 de 2020, o seu maior podcast de cinema do Brasil e, como sempre, quiçá do mundo. Estamos muito felizes de estar voltando, estávamos com saudade, fizemos um recesso de uma semana aí, né, entre a última semana de dezembro e janeiro. Mas voltamos com tudo, voltamos com gás, voltamos falando de quem? De Glauber Rocha, o maior cineasta brasileiro, ou pelo menos o mais famoso cineasta brasileiro, né? Eu sou o Vitor Sherpinski e nós temos aqui, como sempre, o nosso querido, o nosso clamado, o nosso delicioso Luizinho Spikecock. Nossa, achei que ia falar do Marquinhos agora. Delicioso. Enfim. Isso aí é com o Você é Marquinhos. uma delícia. Você é uma delícia, Luizinho. Muito obrigado pelo elogio. De nada. E nós também, bom, como o Luizinho já falou, nós temos o nosso querido professor de história, o nosso querido crítico, que também é crítico do Formiga Elétrica. Leiam os textos do Marquinhos do Formiga Elétrica, que é muito legal. Ele fala muito bem dos filmes. Muito bem não, né? Às vezes muito mal. Mas ele fala bem nas críticas dele, né? E é o nosso querido Marquinhos Li Teixeira. Ah, que lindo, Victor. Muito obrigado por fazer essa recomendação, né? É isso mesmo, galera. Leiam os textos lá, não só meus textos, mas da galera ali que são bons críticos, fazem resenha de livros, né? De filmes, games e tudo mais. Então deem uma lida, por favor. A galera merece. Mas o Marquinhos, ele atenção. trabalha melhor aqui no Cine Blá Blá Blá. Só queria falar isso. Muito obrigado. Voltamos com o nosso dossiê. Exatamente. A gente não tinha terminado, só que a gente entrou num período muito conturbado de lançamento de filme que a gente só conseguiu encaixar o Glauberzinho agora, nosso querido Glauber, né? Então é o nosso primeiro dossiê de 2020. A gente começou 2020 com dossiê, gente. A gente começou muito bem, falando de Glauber. Exatamente. Certeza. Antes de tudo, antes do programa, lembrando sempre a todos, curtam a nossa página no Facebook, Cine Blá Blá Blá, Instagram, Cine Blá Blá Blá, YouTube, Cine Blá Blá Blá. Vocês têm os episódios no YouTube, estão todos lá, para quem não tem alguma conta de stream. No Facebook e no Instagram vocês ficam por dentro de curiosidades, informações sobre os filmes, informações sobre os diretores, informações sobre os atores. Enfim, tem toda uma experiência a mais que completa o programa, ou então que pode ajudar vocês a ter uma visão melhor quando vocês ouvem o programa da gente. Então siga a gente nas redes sociais e vamos começar com o nosso querido Uma Ideia na Cabeça e Uma Câmera na Mão, não é mesmo? Claro, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. É a ordem do Walter A dos ordem. produtos. Exatamente, a ordem dos zoando. fatores na ordem do. É, isso mesmo. O resultado final do produto, não é verdade? Pois é, e vamos começar então, né, falando do. Quem? Glauber, né? Glauber, antes de tudo, ele foi um jornalista, né, crítico de cinema. Sempre teve uma paixão, né, pelo cinema, só que não botava em prática. Ele estudou Direito na Federal da Bahia, né, que na época dele tinha outro nome, que agora eu não me lembro o nome, mas enfim, não importa. Trabalhou no Jornal de Salvador, fazendo críticas sobre filmes, até que calhou dele começar a produzir e calhou dele ser um dos diretores mais importantes do Brasil, não é mesmo? Foi casado com a Helena Inês, né? Que trabalha também hoje atualmente como diretora. Grande atriz do cinema brasileiro, né? Grande atriz do cinema brasileiro. Tá premiando aqui a biografia do Glauber, né? E Helena Inês, que tem um puta bom gosto, né? Que trocou o Glauber pelo Sganzella. Trocou o novo pelo marginal. Não é mesmo? Trocou o novo pelo marginal. Dizem que eles não se bicavam por causa disso, porque tinha aquela rixa de homem assim, você roubou minha mulher, porra. Exatamente. E o que é o cinema novo, né? Antes de falar de Glauber, eu acho que seria muito importante falarmos sobre o que é o cinema novo no Brasil. O cinema novo, ele vem numa onda de cinema moderno que tem no mundo, né? Nós temos a Nouvelle Vague no Japão, nós temos a Nouvelle Vague na França, nós temos as Nouvelles Vagues tcheca, polonesa, enfim, nós temos cinema moderno pipocando pelo mundo inteiro, né, nessa época. E o Brasil não seria uma exceção. O Brasil começou com... Já dava indícios, né, de um cinema moderno com o Nelson Pereira dos Santos, o Roberto Santos, com umas temáticas mais sociais, temáticas puxadas pro neorrealismo, né? E o cinema novo, o que ele faz? Ele puxa, né? Ele puxa as características do neorrealismo italiano,
ele puxa características da Nouvelle Vague francesa, que a Nouvelle Vague francesa meio que influenciou o mundo inteiro. Tipo, as Nouvelles Vagues do mundo praticamente existiram sob influência da Nouvelle Vague francesa. Vocês podem me corrigir caso eu esteja errado. E nasceu o Cinema Novo. O Cinema Novo o que que é? É um cinema, a priori, ele é muito político, não só social, ele é político, porque ele vem junto com a ditadura civil-militar, né, que se instaurou no Brasil. Então ele foi uma resposta, ele foi um meio, um movimento de expressar opiniões, essas coisas, né, através do cinema, como, enfim, todas as artes têm quando é época de repressão. E a gente conseguiu criar uma coisa muito, muito única aqui no Brasil, né, com o Cinema Exatamente. Novo. Porque o Cinema Novo, por mais que ele tenha influências, ele é uma coisa muito... É muito brasileira, é muito latino, né? Sim. O Glauber mesmo, né? O Glauber foi um dos pais, né, do Cinema Novo. Você vê, assim, assistindo os filmes do Glauber, que ele mete pau em tudo que é canto, porque ele tem um pensamento, assim, entre aspas, de terceiro mundo, entendeu? Ele tá pensando os países subdesenvolvidos. Então, obviamente ele não é de direita, conservador. O Glauber desce lenha na direita, conservadora. Só que também ele desce o pau na esquerda, né? Uma esquerda oportuna. Tem até no Idade da Terra, ele fala toda hora, né? Tipo, existem países capitalistas e socialistas, só que para mim a única divisão que realmente existe é entre rico e pobre. Existem países socialistas ricos e países socialistas pobres, países capitalistas ricos, países capitalistas pobres. Então, né, analisando a obra do Glauber, eu poderia dizer que ou ele é uma espécie de anárquico, mas anárquico mesmo, não essa merda que tem hoje em dia de anarcocapitalista, não. Tipo, ele é anarquista mesmo, ou então ele quer começar um pensamento da esquerda latina, da esquerda dos países subdesenvolvidos, né? Porque a ideologia marxista que aplica na Rússia, né, é europeia demais, entendeu? O capitalismo também, né, uma coisa é muita coisa do hemisfério norte. Ele quer criar um pensamento, né, daqui do hemisfério sul, né? Então ele traz essa carga para o cinema novo praticamente todo tem isso. Os cineastas do Cinema Novo, como o Glauber, o Espírito Santo, são os principais expoentes. Eles tentavam, na verdade, romper com a tradição do cinema brasileiro, que eram as chanchadas, né, dramas que tinham naquela época. E aí o Cinema Novo ele tentou, obviamente foi influenciado por toda uma onda, né, de novos cinemas pelo mundo inteiro, essa onda revolucionária de novos cinemas. Também trouxe temas novos, né, para os filmes, né, por exemplo, trabalhar a ideia do Nordeste. Acho que o fator de uma identidade, uma busca por uma identidade nacional é muito forte. Porque não só o Nordeste, né? Você tem ali também a cultura de massa, as massas urbanas nos filmes, né? Mas o resgate digamos que uma cultura periférica, né? Exatamente, uma cultura periférica, mas o resgate à cultura de massa e resgatar o Nordeste, né, também está junto ali, né? Uma maneira de refletir para o cinema e trazer temas relacionados à fome, à miséria e à violência. Né, e tanto que o cineasta foi o próprio Robert Rocha que cunhou, né, a defender uma estética da fome, né, que depois obviamente seria totalmente deturpada pelo Fernando Meirelles e companhia, que aí chegaram, não lembro agora qual historiador de cinema ou quem cunhou a ideia da cosmética da fome, entendeu? Enquanto o Glauber se preocupava com a estética da fome, né, de expressar ali a miséria, um país pobre como o Brasil, o Meirelles e companhia aí tenta cosmetizar, né, a fome. O que o Glauber faz, né? Ele quer criticar, ele quer mudança, e o Meirelles e companhia, eles querem colocar numa vitrine e falar, olha como nossa favela é assim. Exatamente. Comprem o Brasil. Exatamente, se isso for traduzindo isso também que você falou, isso quer traduzir a estética da fome e a cosmética da fome. E aí, na verdade, fora esses temas também, você também tem como temas do Nordeste, né, trazer a ideia dos vaqueiros, do cangaço, eu acho que isso é muito importante. Daí que a gente vê claramente uma influência nos trabalhos do Glauber Rocha e companhia da parte do Cinema Novo, uma alta influência da literatura do cordel, né? Então o cordel é bem importante nesse aspecto, principalmente nas obras que a gente vai falar hoje, que é Deus Jabá na Terra do Sol, Era uma Maldade com o Santo Guerreiro. Pra mim tem ali um dos meu personagem favorito dos filmes do Glauber Rocha, está nesses dois filmes, né? Antônio da Morte? Antônio da Morte. Antônio das E aí, Mortes. Luizinho? E aí, Luiz lembrou bem. E aí, Luizinho, seu eterno amante. Amante.
morte, o túnel das Não, mortes. eu não, tô fora das mortes aí. Mas como eu falei, ele trabalha, né? Ao mesmo tempo que o Cinema Novo trabalhava ali o aspecto do Nordeste, também trabalha, né? Que tem ali o Glauber com os 2 filmes, Duas Peregrinações com Vidas Secas, tem também ali a ideia de trabalhar o mundo urbano, né? Aí, tanto com Grande Cidade do Cacá Diegues, né? Um Rismar, né? Com os filmes que ele trabalha, né? A gente pode listar vários aí, né? Tem Sim, o exatamente. Sérgio Ricardo, que a gente já fez, né? Eu Um fiz podcast cinema, sobre o exatamente. filme dele. Tem o Joaquim Pedro de Andrade. Eu acho que vale a pena também só fazer um adendo. Que a gente tá falando aqui, que o Glauber criticava essas coisas. É assim, gente, é na época da ditadura, então não pense que é tipo Bacurau hoje em dia, entendeu? Que o cara tá fazendo filme aí, no máximo ele tem uma dificuldade pra conseguir orçamento que tá tendo, né, questão de restrição. Não, o Glauber ele foi exilado do Brasil e ele tava marcado pra morrer, entendeu? Exatamente. Não pensem que é simplesmente assim, não era do jeito que ele queria, ele falava o que ele queria porque era uma democracia. Não, o Glauber estava marcado para morrer, ele tava em Portugal e estava marcado para morrer. Então só queria dar esse adendo pro espectador ter uma noção do quão subversivo ele era né, aos olhos da ditadura. Não, exatamente, tanto que eu tenho o meu professor, né, espero ter escutando o Antônio Reis, que foi um dos grandes mentores no meu caminho para estudo de cinema. O Antônio Reis, na época ele estava fazendo doutorado na USP, ele trabalhava dentro do setor de verificação de obras que foram censuradas pelo regime militar. Aí ele chegou a comentar comigo, e na época ele falou que ele estava trabalhando ali, tratando em cima da documentação do câncer do Glauber, que foi censurado. Então ele falou que ele pegou na mão dele e viu ali todo o portfólio Os papéis da censura. para censurar o câncer. Então tava lá falando sobre o filme, tal, câncer, Glauber Rocha, o carimbo da censura e a proibição do filme de circulação no mercado brasileiro. E fazer isso é genial, porque mostra o quanto que o Glauber foi lá exilado, né? Na França ele participa do filme com do Godard, né? Que é muito do Leste. Vento do Leste aparece, né? Como que é a frase do Vento do Leste? Agora eu não sabia de cor a frase do Glauber. É preciso estar atento e forte, nós não temos tempo de temer a morte. Sim, aí depois ele fala cinema perigoso, divino e maravilhoso. Eu adoro essa frase dele. Perigoso, divino e maravilhoso. Não, mas não só o Glauber, mas como todo mundo dessa época estava muito preocupado com o povo, né? Eles até falavam que esse cinema era como uma história. Eles queriam colocar na história do Brasil o cinema nacional, né? Para incentivar, para mostrar o povo. E colocaram. Do retirante, do marginal, do imigrante, do bandido, do operário. Sim, e não só como a estética da forma quando ele diz, o povo não gostava muito daquilo, né? O povo não estava querendo ver uma pobreza. Isso acontecia muito, né? Novela, enfim, as pessoas não estavam querendo ligar a TV e ver o mesmo retrato deles. Essa é uma crítica que ele era muito forte, Sim. né? Não, a gente pode ver até hoje. Você vê. Vou falar uma coisa assim, tipo, mais rasa possível. Tem a novela nova da Globo, né? Amor de Mãe. Eu conheço muita gente que fala assim: não quero assistir essa novela, eu não quero assistir problema que eu já tenho no dia a dia, eu quero assistir outra coisa. As pessoas não paravam para pensar, sim. né? E o Cidade de Deus liga muito isso, né? Uma estética do glamour, né? Que a favela... Exotifica a favela, né? Exatamente, porque na verdade o pessoal queria identificação, né? Queria um processo de identificar com algo para projetar algo que não era real. Então por isso que as novelas nos anos 70 foram muito fortes no Brasil. É projetar aquilo que não é real, mas se a gente for ficar praticamente projetar, a gente vai para outro lugar. Vamos começar a falar do Glauber, né? Vamos falar do Glauber. Um breve resumo, né, sobre a filmografia dele, né, a carreira dele. Nós temos o Glauber começando a sua jornada cinematográfica em 1959 com O Pátio, que é um curta-metragem, né, que dizem que ele fez para Inês, né, para a mulher dele. Nós temos um curta-metragem no mesmo ano que chama A Cruz na Praça. Em 62 nós temos o primeiro longa do Glauber, né? É importante citar aqui que o Glauber, por mais que ele esteja, né, nesse meio tempo ele começou a fazer pequenos filmes, ele já estava em atividade em produções dentro da Bahia, né? Ele criou junto com, se não me engano, com Roberto Pires ou Roberto Faria, me corrijam o espectador que estiver nos ouvindo e souber, ele cria a Iglu Filmes, que faz a Grande Feira,
né? Enfim, começa a fazer esses filmes mais cinema novo e ele tá lá no meio, né? Com produção, roteiro, montagem, enfim, né? E o primeiro ficção dele é Barra Vento, de 62, que é o primeiro filme, né? Que tem o Antônio Pitanga, né? Que é um dos atores favoritos do Glauber, né? Glauber usa muito ele. Logo em seguida nós temos Deus Diabo na Terra do Sol, de 64. Acho que é considerado talvez o filme, pelo menos é o mais popular dele. Ele e Terra e Transe, eu acho que são os mais populares dele. Nós temos em 65 um curta documentário chamado Amazonas, Amazonas. Em 66 um curta documentário também chamado Maranhão 66. Aí nós entramos para 67 com Terra em Transe. Em 68 ele lança um curta documentário também chamado 1968. Em 69 ele lança o Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade. 70, As Sete Cabeças de Leão. Em 70 também nós temos Cabeças Cortadas. 72 nós temos Câncer. 73 História do Brasil, um documentário. 75 Armas do Povo. 75 também um filme chamado Claro. 77 um curta documentário chamado De Cavalcante. Em 79, um documentário sobre o Jorge Amado. E, finalmente, em 80, nós temos A Idade da Terra, que é o último filme do Glauber Rocha. Depois ele morre de broncopneumonia, né? É. Bom, a gente fez uma seleção de alguns filmes, né, pra falar dele, e a gente vai começar com o Barra Vento. Barra Vento, que talvez seja o filme mais neorrealista dele, eu acho, porque depois disso... Que filme lindo, né? Como filme lindo. Nossa... E depois disso, o Glauber começa com ele já dá indícios das alegorizações que ele faz, né? Mas sim, eu acho que o Barra Vento é o que ele mais pega, né? Porque o Glauber, o que ele faz, né? Ele traz... Acho que a principal coisa que o Glauber traz é a cultura negra que tem no Brasil, né? Ele evidencia isso. A cultura cultura negra é africana, né? A religião africana ali com a Umbanda, o Candomblé. Ele não ia dirigir Barra Vento. Não, ele não ia dirigir, ele tava com problema, tava no pátio, né? Com relação ao pátio. O amigo dele que ia dirigir o Barra Vento. Só que deu problema lá com a atriz, era um filme feito só pra uma atriz e tal, mas aí eles brigaram. E o produtor falou, não, agora alguém vai ter que dirigir isso aí. E sobrou pro Glauber, ele não tinha ideia nenhuma de como fazer aquilo. Quem corrija se estiver errado, quem montou o Barra Vento não foi o Glauber, foi o Nelson Pereira, né? Que fez a montagem, né? Foi o Nelson Pereira. Isso, o montador, né? Pra você ver, né, como é que é o Barra... Olha que lindo, né? Você tem ali sons de berimbau, os cânticos, as danças, os ritos, né? Mas antes, para falar rapidamente o espectador, né? A gente tá falando do filme, mas nem deu a sinopse dele. O filme fala sobre sobre no litoral da Bahia ali, sobre uma comunidade de pescadores, né? Só pra ter uma ideia do que se trata o filme, né? E nós temos um cara revolucionário, né? Que quer tirar as pessoas da vila do meio que eles estão, né? Que eles falam que eles estão sendo explorados. E nós temos o pessoal da vila, né? Que é o pessoal que ele fala, não, mano, a gente tá aqui, tá bem, a gente tá... que eu acho engraçado até, né? Esse filme eu vejo que ele evidencia a religião africana, só que ao mesmo tempo ele ainda tá considerando a religião como algo que aliena as pessoas, né? Porque o pessoal da vila que é religiosa, né? O cara revolucionário ele não é, ele é até meio que visto como vilão. E mostra como... a religião é como se fosse um conformismo lá para aquela comunidade, né? Até porque ele lida muito com a questão da magia, né? Questões mágicas, né? Porque a religião de matriz africana tem essa tonalidade, né? Mágica, mágica assim, é uma não, questão... Não, mas no sentido pejorativo, porque... isso que eu ia falar. Eu acho linda a Umbanda, mas no sentido de os ritos, as cantigas, né? Os instrumentos... Nesse que eu tô dizendo, né? A magia... No sentido não de uma coisa mágica. Sim. Mas uma magia da religião. Bonita, entendeu? Sim, de uma religião que deixa maravilhado. Exatamente, mas não no sentido de magia, viu? Não. É porque eu sou do Candomblé do Umbanda, né? Então eu fico assim, calma, mano, mágica, ninguém solta fogo pela mão. Não, também minha esposa também então não se preocupa não. Uma coisa interessante Barra Vento é o nome de um santo. Do Candomblé, da Umbanda. É o nome de um guia. E o legal desse filme também é que ele traz um negro, né, que é o Pitanga, que como a gente dá pra perceber no filme, que ele foi da cidade, né? Ele veio de uma cidade, ele veio de uma metrópole e quer trazer as informações para esse lugar.
para essa ilha de pescadores, né? E o Pitanga é sempre aquele personagem que faz um profeta, né? Ele sempre tem uma voz muito, muito ativa nos filmes do Glauber. É sempre ele que prega uma revolução de certa forma. Mas ele tem, tanto na Grande Feira também, do Roberto Pires também, ele sempre traz essa figura da revolução, né? Esse negro. Eu acho isso interessante a forma que ele o Antônio cria. Pitanga, ele acaba tendo a cara do ator, né, do cinema novo. Por mais que já ouvi, né, pessoas dentro do cinema mesmo falando que não acham ele tudo isso de ator, ele é utilizado pra caralho, né, no cinema novo. Você vê ele em diversos filmes. Fora ele, a Luísa Maranhão também, né? Que surgiu também nesse meio do cinema novo. Ah, sim. Geraldo Del Rey, Geraldo Del Rey. Sim. Maurício do Vale, Não, mas tem do Glauber que já fala daqui a pouquinho o Paulo Otran, não. O Paulo Otran também. Paulo Otran, Otton Bastos. Otton Bastos, exatamente. Tem um fato curioso só para ressaltar. Que esse filme foi para o festival, né? Tentaram colocar no Festival de Cannes na época, só que não aceitaram não, porque era tudo precário o filme, não gostaram do filme. Enfim. E aí não tinha para onde ir esse filme. Que é a cara do Brasil, né? Que é a cara do Brasil. O filme precário é a cara do Brasil. E outra, a visão do colonizador não quer aceitar um filme, né? Do calibre, porque mostra a faceta brasileira, né? E tá ali indo tá na margem, né, das questões sociais. Até parece que que os colonizadores iam aceitar uma coisa dessa, né? Por isso. Mas se bem que Vidas Secas foi pra Cannes, não foi? Foi, mas foi depois, né? Depois. Falaram pra ele, tenta levar o filme pro festival de segunda linha, que é lá no país comunista, lá do leste europeu. Aí foi lá pra Tchecoslováquia. Isso. Aí ele conheceu Pasolini ali, porque ele ganhou o Globo de Cristal por Acatone nesse momento. E na hora que anunciam o nome, do Glauber, falaram Baruru. E aí ele ficou conhecido como Baru, né? Baru para os íntimos, Baruru. É engraçado. Imagina chamar ele de Baruru. Baruru ganhou o prêmio. Aí, Glauburu. Não, é Glauburu. É Glauburu, não é nem Baruru, é Glauburu. Glauburu. Aí... Parece japonês tentando falar Glauber. Glauburu Rocha. Glauburu Rocha. Oh! Ai, engraçado. Você falou desse encontro do Glauber com Pasolini. Uma coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas eu vejo muita influência do Pasolini no filme do Glauber mesmo. Não é nem porque eu sou pasoliniano, que eu sou fã do Pasolini, mas eu vejo muita coisa assim, enfim, que eu vou discorrer a partir do Deus e Diabo. E fora que tem uma estética muito Orson Welles esse filme, se não me engano. Todo mundo comentou pela iluminação e a fotografia, tem uma influência aí. Porque o Orson fez o filme da praia com os pescadores também, se não me engano. Agora eu não vou lembrar o nome. Não é Tudo é Verdade que ele fez? Acho que é Tudo é Verdade, é isso mesmo. É Tudo é Verdade, né, que ele fez? Tudo é verdade. Agora eu lembrei, verdade, dentro do filme tem um episódio do Tudo Verdade, que é o filme inacabado do Orson Welles, tem um episódio chamado Jangadeiros. Jangadeiros, por isso que eu falei, lembrei como... E é legal comentar, né, que o Orson Welles, ele tem um impacto legal aqui no Brasil, né? Tanto que o nosso maior festival de documentário chama Tudo Verdade. Exatamente. Sim. Só um comentário rapidinho para acabar do Barra Vento, né? Que eu gosto dessa história, assim, né? De mostrar essa aldeia como se tivesse um ciclo infinito histórico de fé incontrolável, né? Ali dos aldeões. Ao mesmo tempo também que tem uma obediência cega muito forte. E aí tem o personagem do Pitanga que vai ser esse aldeão revolucionário. Né? Eu acho bem interessante, isso eu gosto. Né? E você vê que já ali o Glauber já mostra as caras para o cinema que ele traz, né? Ele traz toda essa margem, né? Das áreas periféricas, é um cinema bem politizado. E ele vai seguir, né? Acho que dá pra gente seguir já, né? É assim, né? O Pitanga nesse filme, ele é o Glauber, né? Eu acho que pelo menos é como o Glauber se sente, né? Porque o Glauber, ele tem essa veia crítica, né? Ele quer falar pro mundo, mas ele vê pelo menos um Brasil, assim, muito, muito, muito fechado ainda, né? Pra isso. E ele vai querer quebrar essa... Ele vai ser o Pitanga, ele vai querer chegar e falar, pô, pessoal, acorda pra vida aí, mano. É verdade. Acabando o Barra Vento, nós temos o nosso querido Deus e Diabo na Terra do Sol,
Que eu acho que é Exatamente. talvez seja o filme, o filme brasileiro mais famoso no mundo, né? Eu acho que junto com Vidas Secas é o filme mais famoso do mundo. Mas Deus e Diabo da Terra do Sol, né? É uma história. É quase que uma história bíblica, né? Nós temos o Manuel, que é um vaqueiro, que logo no começo do filme ele vê uma injustiça do patrão. Ele não entende direito o que o patrão tá querendo falar, só que ele entende que ele quer passar a perna nele. E ele acaba matando o patrão, né? E foge com a mulher dele pra, pra dentro do sertão, né? Porque naquela cidade ele não pode ficar mais. Nesse meio do caminho, ele encontra duas figuras, né? O Sebastião, né? Que é um pregador, um padre, é um líder messênico lunático, né? E logo depois ele encontra o Corisco, né? Um dos sobreviventes do massacre do acampamento do Lampião, que ele quer vingança, ele quer justiça. E você acompanha a história do Manuel nessa trajetória entre religião, né? E os cangaceiros, a vingança, né? Toda essa a fúria divina. O Manuel que no meio do filme acaba se chamando Satanás. Satanás é ótimo esse nome. Lembra o gato do Chaves, esquece essa piada. Aquele poli que dá com a faca, né? Ah! Vem o gatinho assim, Satanás. Não, mas o Satanás é o cachorro. Ah, é o cachorro, eu eu adoro que o poli que ele dá. entendo muito do programa. Então, só fazendo um resgate do filme, né? Que ele tem tem paralelos, né? Com qualidades históricas, né? Que eu digo lá, claro, ele trabalha ali com a realidade dos grupos na periferia, da entidade do cangaceiro, do retirante, sempre nos filmes dele, né? No caso ali do cangaceiro, do líder messiânico, do imigrante, por aí vai, do retirante, né? Por aí vai. Mas é importante também que ele levanta, né, traz para discussão assuntos de momentos históricos, né, como é o caso do Sebastião, como o Victor falou. Esse líder messiânico, ele resgata ali, obviamente, duas figuras importantíssimas do começo do século XX da história, né, na história de grupos de líderes messiânicos, que é o Antônio Conselheiro, né, e o José Maria, né, um dentro da Guerra de Canudos, na região de Belo Monte, e o outro incontestado, né? Mas são dois líderes messiânicos. E ali, no filme, o Glauber deixa bem claro, né? Como que esse líder messiânico ele é completamente alucinado, né? Enlouquecido, né? A gente até tem uma cena muito forte, né? Que envolve o sacrifício de um bebê. Bem bizarra aquela cena, né? Aquela cena é forte. Que é o sacrifício do filho dele, né? Diga-se de passagem, não é só de uma criança, é o filho dele. É basicamente uma referência à parábola do Abraão, né? Sim. Mata teu filho pra provar sua fé pra mim. Só que no caso, que nem no Porta dos Fundos, no primeiro especial de Natal ele fala, na verdade Deus não deixou ele matar e matou bonito, né? No Glauber também faz o cara matar bonito aí. Matar bonito. Então, é interessante, vale ressaltar que o filme acontece no momento do golpe militar, né? O Deus e o Diabo na Terra do Sol. Né? Então, eu acho que isso é um momento interessante. Até o Glauber queria ir para as ruas. E aí falaram para ele, não, você vai ter que terminar esse filme. Não vamos... Senão a gente vai morrer aqui e não acaba com o filme. E aí eles foram lá até o local mesmo que aconteceu. Eles vão até o Monte Santo, realmente filmar lá. E o mais, eles deparam com uma situação complicada, porque ninguém sabia o que era cinema. Ninguém entendia o que estava acontecendo naquele local. Era uma coisa meio maluca, né? E aí teve uma cena que o Glauber queria que os habitantes da cidade subissem o morro, né? Tem aquela cena dos tiroteios. E aí tem que fazer a cena várias vezes. E o povo falou, não vou subir aqui mais não. Aí ninguém queria mais subir. E aí teria que fazer um negócio. Aí ele falou, vamos comprar leite pro povo. Aí comprou leite, o povo subia. Vamos fazer uma rifa. Aí o povo ia. Aí o povo ia com a rifa da máquina de costura. Aí tava todo mundo subindo o morro à vontade ali. Mas eles não sabiam. E até eles olhavam para Ioná Magalhães achando que era uma princesa. Daí eu lá pedi bênção. Então o povo tinha essa coisa, né? Simplicidade, né? Até o Corisco, né? Quando colocou o uniforme, todo mundo achou que ele ia matar todo mundo. E saíram todo mundo correndo de lá, né? Então é engraçado como as pessoas enxergavam aquilo, né? Não tinha uma visão. Você vai pegar os atores, né, do filme, destoa pra caralho, né, do pessoal da região. Quando você vai assistir totalmente o filme, né? destoado, você vê um monte de branquelo no meio do... Mano, os branquelos nascidos no... Sei lá, mano, no Rio, em São Paulo,
em Salvador, nas capitais, na cidade grande, entendeu? Aí vai pro sertão, mano, não tem nada a ver. Mas uma coisa que eu acho interessante no Deus e o Diabo na Terra do Sol é que a partir daí que eu vejo que o Glauber começa com as alegorias dele, né? Você vê que é um filme muito teatral, né? Até que eu tava pensando quando eu tava assistindo ele, né? O cinema novo ele tem influência do neorrealismo? Tem. Mas, porém, o neorrealismo ele só tá fazendo uma análise social. O neorrealismo não necessariamente ele está criticando, né? Ele faz uma análise social a partir de uma pessoa, de uma história. Então é uma coisa muito mais intimista. O Glauber, ele está falando do Nordeste. O Glauber, ele está falando do sertão. O Glauber está falando da pobreza, ele está falando do Brasil. Então ele cria uma peça, entendeu? Onde ele posiciona os atores, né? Ele faz a mise-en-scène. Mise-en-scène, caso a gente não tenha falado ainda no podcast, né? Mise-en-scène é como você trabalha o que está em quadro, né? O que a câmera tá enquadrando. E o Glauber, você vê que ele tem uma preocupação estética na mise-en-scène que o neorrealismo ele não procura. Ele tem mise-en-scène, o neorrealismo tem, só que não é a mesma mise-en-scène, porque o neorrealismo está preocupado com outros 500. O Glauber, ele tem uma coisa muito teatral, ele tem uma coisa muito barroca, ele tem uma coisa muito mais rebuscada, assim, né? Por mais que seja cinema russo, né? O ritmo que ele dá no filme, até mesmo o Antônio das Mortes, quando ele chega pra matar. O Antônio das Mortes, quando ele chega pra matar o pessoal que tá seguindo o Sebastião, ele parece um desenho, assim, que ele vai, tipo, de um lado pro outro, assim, ó, piu, piu, a cada disparo. Só pra falar pro pessoal que ele, pra gente. galera que esse personagem não citou, né? Ele é um mandador de aluguel, um pistoleiro, um jagunço, que tá ali representando tanto a figura do Estado quanto a figura da igreja no filme. Uhum. E o Glauber tem isso, né? O Antônio das Mortes, né? É uma representação da igreja, uma representação do Estado. O Sebastião é uma representação né, da igreja conservadora. Então, ele trabalha muito alegorias, ele trabalha muito uma mise-en-scène muito mais estilizada que o neorrealismo, né? O neorrealismo não é menos cinema, ele não se preocupa com coisas estéticas que o Glauber se preocupa, né? Porque por mais que seja uma quebra do cinema clássico, o cinema novo ainda tem muita formalidade. Sim. Deus e o Diabo eu acho que é o começo dessa formalidade do Glauber. É que o neorrealismo ele é mais preocupação com o cotidiano, né? As relações que abarcam o cotidiano daqueles personagens. É um retrato social, não é bem uma Sim, crítica, retrato né? social. Ele é uma. Ele pode ser uma crítica, pode ser uma denúncia, que seja, mas a ideia é estabelecer relações do cotidiano, né? Daqueles personagens. E também ele vai se influenciar um pouco com a música, né? É isso que eu ia falar. Pra mim, a parte que mais destaque é a música. O Glauber chegou a compor algumas coisas, né? Pro próprio filme, né? Compôs. Então eles têm desde Vila Lobos a tradição, tipo, do sertão nordestino. Ele mistura o clássico com o contemporâneo da época, né, do sertão. Exatamente. E tem, e que você estava falando, né, do que o Glauber compôs, lembrando, né, que o Glauber tem essa pegada teatral porque ele também escrevia peça de teatro, ele é dramaturgo também. Né, então é uma experiência que o Glauber traz aí desde... até nas atuações, né? Sim, as atuações. Olhar pra câmera, o Otton Bastos, né, o Corisco, que é acho que o personagem que mais olha pra câmera. Né, que o Otton Bastos aí, ele tá... Otton Bastos não, o Maurício do Vale. O Maurício do Vale, né, que é o Corisco, que é o personagem que mais olha pra câmera, né, ele tá sempre confrontando, né, o espectador. E o Glauber, as falas dos personagens dele não tem nada de natural. É tudo declamação. Você vê claramente que aquilo é uma peça encenada em cinema. Né, você pega a discussão mesmo do Manuel com o senhor lá da cidade, o senhor das vacas, né, o fazendeiro, você vê que aquilo lá mano, ninguém fala daquele jeito, mas funciona, entendeu? Porque o filme é teatral. Sim, é o jeito de... Também as pessoas que eram atores de teatro, enfim, não sabiam como atuar direito, né? Eles ficavam meio incomodados com o Glauber, com aquela câmera próxima do rosto, berrando, porque não tinha som direto, então ele ficava berrando lá no ouvido de cada um. Então as pessoas ficavam meio estranhas. A Ioná Magalhães ficava meio assustada com aquilo. Mas ela acostumando com aquela forma de dirigir.
né? Porque ele berrava o set inteiro, né? Ficava falando toda hora. No Idade da Terra dá pra você ver mesmo, isso. Tanto que o problema do A som... Idade da Terra tem essa coisa. O problema do som, né? Que tiveram que fazer a redublagem do filme, né? Tem até não, mas é porque não tinha som direto. Então por isso que ele berrava. Né? No Idade da Terra você vê claramente isso. Você vê o Glauber falando com os atores assim: você faz isso agora, olha mais pra câmera, vai pra esquerda, vai pra direita. O filme lá fora ele tem ele veio como tipo, White Deus God, negro Black God. e demônio White Demon, tipo, Deus Não, negro não, e demônio branco, não é? Não, é White God, White God, Black God. Deus branco e Deus preto. É, Deus branco e Deus negro, isso mesmo. Acho tão estranho essa tradução. Eu gosto. Eu gosto. Mas faz sentido, né? Faz sentido pro filme, né? Por mais que hoje pareça ser meio pejorativo, preconceituoso, mas ele faz sentido, né? Porque assim também, o termo, quando a gente fala, tipo, Black God, né, tipo, tem muito, tem algumas palavras que, exemplo, mercado negro, é uma palavra que tem um tom pejorativo, um tom racista. Porém, a associação do negro com maldade, o escuro com maldade, isso vem de muito tempo também, né, tipo Yin e Yang, é uma coisa milenar em que o Yang, que é a maldade, ela é negra também, porque o negro significa o desconhecido, né? E o ser humano tem uma coisa que ele tem mais medo é do desconhecido. Bom, e depois do Deus Diabo nós temos pra mim, que é um dos meus filmes favoritos do Glauber. Lembrando sempre, né, gente? Tá fazendo dossiê, então assim, a gente não vai se aprofundar muito nos filmes. Depois do Deus e Diabo da Terra do Sol, nós temos um dos meus filmes favoritos do Glauber, que é Terra em Transe, de 67. Marquinhos, fala aí, fala um pouco da história do filme. Bom, o filme, na verdade, ele mostra uma realidade, entre aspas, utópica brasileira, onde há um governo que é o liderado político, não o presidente dessa nação. É o Paulo Atran, né? No filme o personagem tem o nome de Porfírio Dias, que remete a um ditador da época da Revolução Mexicana, um ditador mexicano que era um latifundiário, um negócio de fundiário no México. Então ele remete que também o nome do país é Eldorado, né? Não é nem Brasil. Exatamente, é um país fictício, fictício de novo, entre aspas. Eldorado, onde há um governo corrupto, autoritário, né? Totalitário e altamente nocivo. O filme é isso. E dentro do filme, né, ele trabalha uma coisa muito interessante, que é... Vocês lembram que eu falei que o Glauber desce o cacete na esquerda e na direita? É o que ele faz nesse filme também. Nesse filme, né, dentro desse governo autoritário, nós temos a ascensão política de um governador que, em tese, é de esquerda, que promove reforma agrária, né, que, em tese, está do lado do povo. Né, e para isso, quem está ajudando ele é um poeta guerrilheiro, Paulo Martins, que é um poeta guerrilheiro, né, que ele tá lado a lado, né, ele tá sempre assim, ele tá ou ele tá meio que do lado do Porfírio Dias, ou ele tá do lado desse governador de esquerda, e depois ele não tá mais do lado de ninguém e todo mundo quer matar ele, né? E a principal coisa desse filme é justamente que ele mostra uma direita conservadora ditatorial e uma esquerda oportunista que utiliza as críticas do que tem com o governo, né, para ascender. Poderíamos até dizer que seria, talvez, né, atualmente, poderia ser o PT, no caso, né? Ele se diz de esquerda para ascender ao poder, para crescer, que ele promete reforma agrária, promete a ascensão dos mais pobres e tananã, e, né, a gente sabe que não foi bem assim. Né? Não estamos falando que Bolsonaro e Lula são a mesma coisa, caralho, é quatro. Não, até né? porque também o Glauber não chegou a isso, mas é claro que esse estereótipo, né, e esse perfil que ele traça de um conservador, né, médio brasileiro, a classe média brasileira, o conservador brasileiro, é basicamente o mesmo. Se você for pegar para analisar o Porfírio Dias, né, o Paulo Atran, ele segurou a bandeira, a pistola e o crucifixo, os três símbolos da visão do brasileiro, né? Do brasileiro bom, né? Brasileiro, né? Da família tradicional brasileira. Da família tradicional brasileira. Crucifixo, né? A religião, a arma e a bandeira. Pátria, o militarismo e a religião. Os três símbolos. Então, ali, em 67, o Glauber já previa uma realidade do Brasil que seria até hoje, né? Porque lá tava dando todo indício, né? Sim.
Eu vou Eu prever tava pra um dar pouco risada, antes. porque já tava todo mundo mostrando nos indícios. Ali. É um pouco antes do AI-5, né? Então já tinha as coisas rolando, né? Censura, Ah, enfim. tava sim, tava rolando ali já. Fora também que foi esse lema, né? Pátria, família, a marcha para Deus com a liberdade, né? Pátria, É. família e exército que levou pra frente o golpe militar, né? Que ajudaram a dar o golpe. Não, esse filme é bem um retrato de uma agonia meio política, né? Que foi considerado na época. As pessoas ficaram meio enfurecidas, assim, por causa da luta armada. Isso causou um certo auê, né? No debate ferrenho lá, porque todo mundo achava que o Glauber estava incentivando as pessoas a pegarem armas e Mas lutarem. ele tava mesmo. No próprio Deus e Diabo Terra do Sol, o Corisco ele fala: revolução se faz com arma, não é coração. É, até o Fernando Gabeira tal no debate, ele falou, não, isso é um absurdo, jamais as pessoas têm que pegar em arma. E depois ele fala, eu me arrependi, eu peguei em arma logo depois disso, né? Então, assim, não tem como, né? As pessoas estavam naquele alvoroço todo de lutar, né, contra o país. E eu gosto muito da cena do, do pobre lá, né, do povo, que não tem a voz ativa, né? E o cara tampa a boca dele e não fala, vamos colocar esse cara do poder, esse imbecil. Então eu acho aquilo extremista, né, quando chamam o cara. Eu acho aquela cena O cara fantástica. imbecil no poder hoje, né? Eles tapam a boca, se não me engano, eles matam o cara e logo em seguida eles começam a fazer um carnaval em volta, né? É, e faz o carnaval e volta. Eu acho aquela cena resume basicamente o filme. Eu acho esse filme sensacional. Um dos melhores do Glauber. Com certeza. Eu gosto da personagem do Paulo porque eu acho que ele exemplifica muito o artista, como é que ele tem que ser. Que o artista, ele é questionador sempre, entendeu? Se tem alguma coisa errada, o artista ele vai falar sobre aquilo, né? E é o que o Paulo faz. Por isso que é um tapa na esquerda, um tapa na direita, entendeu? Porque aonde ele tem erro, ele tá criticando, né? O Glauber usa poema, usa alegorias, né? Usa uma montagem einsteiniana, que é, bom, quase todo filme ele faz isso, né? Enfim. Tinha aquela esquerda oportunista, tinha a direita conservadora ditatorial, entendeu? E ele representa isso mesmo, entendeu? É o artista que tenta se encaixar em algum lugar, ele não se encaixa em nenhum dos lugares, e ele serve mesmo pra questionar, ele serve mesmo pra falar, tipo, aqui tem merda, entendeu? O artista serve pra incomodar, independente de quem esteja no poder. Bom, e logo em seguida do Terra em Transe, nós vamos falar do querido Dragão da Maldade Santo Guerreiro, que é o filme que deu a palma de ouro de direção, né, pro Glauber. Exatamente. Basicamente ele dá continuidade, né, posso fazer brincadeira assim com o Homem Sem Nome dele, né? Que é o Antônio das Mortes. O É, Homem Sem Nome com nome, que é o Antônio das Mortes. Que ele faz, Dragão da Maldade, pra mim, eu sinto muito, ele faz um western, né? Ele faz. E a continuação do Deus e Diabo, né, praticamente. exatamente, porque o Curious está morto, não tem mais líder ali, não tem mais uma acessibilidade do líder do cangaço, e aí o Deus das Mortes vai procurar em busca desse homem aí, porque ele não, tipo, o Curious está morto, né? Então ele meio que, posso dizer assim, que o Deus das Mortes fica com uma crise essencial do que fazer, né? Até que ele descobre que surge Ele é cangaceiro solicitado, né? lá, é solicitado, ele é contratado de novo para dar cabo, né, dar fim a um cangaceiro, uma região chamada Jardim das Piranhas. E o engraçado é que nem o Marcos falou, é uma questão existencialista mesmo, porque ele é solicitado, porque ele não tá cobrando pra ir atrás daquele cangaceiro, porque ele quer ir atrás, só que como ele é um jagunço, né, alguém tem que mandar ele, né, então ele corre pra essa vila, o coronel vai lá e manda ele atrás, né, que eu acho esse coronel uma personagem, assim, sensacional do filme, né, que o delegado ele tá falando, né, o delegado da cidade que chama, né, o Antônio das Mortes. Ele chega e fala assim, não, porque vai vir indústrias pra cá, tudo, né, reforma agrária. Aí o Coronel, reforma agrária praticamente é o cacete, não vou dar minha terra pra ninguém, não. O Coronel mano, tipifica tudo que o Glauber mais odeia, né? Não, porque é o grande vilão do filme, né? É o Coronel. E eu gosto de uma brincadeirinha que o Glauber faz, que o plano inicial do Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade é o plano. É muito parecido, se não for quase o mesmo plano, que começa a batalha entre o Antônio das Mortes e o Corisco.
que é um plano Sim. aberto, que chega, aparece o Antônio das Mortes andando e atirando, né? E clac, clac, pá, clac, clac, pá. Exatamente. Isso Né? É mesmo. o mesmo plano. Só que aí você vê um outro cangaceiro, né? Morrendo, agonizando na tela. E fica Exatamente. muito tempo. E a gente pode, será que pode tratar o Dragão da Maldade do Guerreiro como uma continuação de Deus e o Diabo, no tradução? Eu acho que sim. Eu acho que pelo menos assim, na brincadeira, o Glauber quis passar isso. Ou trabalhar, por exemplo, que nem os filmes com Clint, com isso, né? O Homem Sem Nome. Tem ali três homens em conflito por $1 milhão, $1 a mais. Entre três homens em conflito por $1 milhão, não tem uma ligação assim, tipo, coerente de história, mas do personagem. É igual nesses Mas é que nem você filmes, né? disse, né? Esses O dois, Clint ele não tem nome. Mas o Antônio da Morte ele tem. E a gente vê que é o mesmo tem. personagem. E o filme se Exatamente. inicia muito parecido com o final do Deus e Diabo, né? Então é exatamente. Então, o personagem é uma continuação do personagem, né? É uma continuação da história do personagem. Não necessariamente uma continuação do Deus e Diabo Terra do Sol, porque uma coisa não liga a outra, mas é como se fosse Mad Max. Tudo do Mad Exatamente. Max 1, todos os filmes do Mad Max parte do Mad Max 1, só que não quer dizer que um Fala é a verdade, continuação do né? outro. Ele é um dos personagens mais interessantes de Antônio das Mortes, né? Eu gosto bastante desse personagem. Gosto, As gosto duas muito do Antônio das obras. Mortes. Foi influenciar os italianos, né? Influenciaram os italianos o Western Spaghetti, né? Exatamente. Que Uhum. adoraram ver o Antônio das Mortes, né? Adivinha quem para? E pra mim, igualzinho, foi o que? Igualzinho. Aquele filme do Jodorowsky, é o topo. Meu, eu tenho certeza que o Jodorowsky, com É o Topo, se baseou no Antônio das Mortes, porque é igualzinho. É igualzinho. Ah, cara, eu acho que todo É que Glauber é mundo muito que viu esse filme influente, né? fora. Glauber é muito influente Exatamente. lá fora. Você viu, né, Luiz, do Jodorowsky, É o Topo, né? Eu vi, mas faz muitos anos. Não vou lembrar. Uma particularidade, assim, só saindo um pouco do assunto do Antônio das Mortes, mas uma particularidade que eu vejo muito nesse filme com restantes dos filmes do Glauber, pelo menos os que eu vi até agora, eu vejo que esse é o filme mais contemplativo do Glauber. É o filme, assim, no final ele tem uma certa aceleração no ritmo em questão da montagem, né? Tem uma montagem meio clássica do Glauber, que é a do Eisenstein, mas o filme inteiro ele é muito mais calmo, é um plano de sequência maior, não é tanto corte. É um filme até que a história é meio light, assim, tipo, comparado aos outros filmes do Glauber, né? Não é tão gente olhando pra tela. Estático, assim, os planos. É mais estático, mas o que eu tô falando assim, não é tipo gente olhando pra tela e declamando assim o tempo inteiro, entendeu? São pontos muito específicos. Né? Esse filme eu acho que é um filme que o Glauber ele deu uma desacelerada aí. E depois ele deu uma super acelerada na Idade da Terra, né? Porque a Idade da Terra é uma loucura. É, lá ele pira o cabeção, né? É. Quem quiser ouvir o nosso podcast sobre A Noite do Espantalho, O Dragão da Maldade É os filmes do Sérgio Ricardo, né? É o filme do Sérgio Ricardo, que ele também cita, né, na Noite do Espantalho, que é até uma lenda da região, né, que é o dragão Macauã, né, então tem uma ligação aí, né, cinema novo com cinema novo. Uma coisa que eu li e não entendi muito bem, ao certo, é que esse filme é o primeiro filme do Glauber em cores, né? Uhum. E todo mundo, a censura, só ficava em cima dos filmes em preto e branco. As cores, ela não enxergava o problema que tinha. Eu fiquei pensando, nossa, nunca parei para pensar que a cor, em um filme muito colorido, isso a censura não olhava para aquilo. Será que eles pensavam que, tipo, como é novidade, vai atrair público? Não sei. Não, porque eles não tinham essa mentalidade de comércio. Eu não conseguiria entender o porquê que um filme a cores passaria na censura e um filme preto e branco não. Não sei, também fiquei pensando. Não sei se a Macunaíma também era colorido, não sei se era da mesma época e todo mundo achava que o colorido tinha uma vertente diferente, não crítica. Eu fiquei pensando, nunca parei para pensar das cores em filme. Aí eu li eu vi no documentário e achei interessante. E esse filme o Scorsese ama de paixão, né? Ama. O Scorsese ama Glauber, né? Foi ele que colocou, né, de certo. Não, colocou entre aspas, mas aumentou essa popularidade, né? Porque Lá fora. não, se não fosse o Scorsese, a gente não veria muito filme do Glauber, porque o Scorsese com a produtora dele, com a empresa dele, o Scorsese adora restaurar filmes, né, da história do cinema, que ele acha que de diretores interessantes. O Scorsese, que nem o Luiz falou, é apaixonado pelo Glauber. Exatamente, sim. E ele trouxe vários filmes do Glauber. Você pode pegar vários filmes do Glauber, você vai ver que vai ter a produtorinha do Scorsese como revitalização do filme, porque
Ele botou dinheiro, porque ele falou, mano, o mundo tem que conhecer Glauber. Ele coloca pra todo mundo ver. Ele coloca 2 vezes pro pessoal do Gangues de Nova York assistir. Vocês têm que assistir Glauber. Ele colocava lá pra a galera ver. Mas ele é apaixonado mesmo pelo cinema novo, né? Sim. E outra coisa interessante que o Glauber conheceu o Visconti, conheceu uma galera toda no Festival de Cannes e pagaram pra ele produzir, pagaram pra ele fazer 2 filmes com o dinheiro deles, que aí foram o Leão de Sete Cabeças e Cabeças Cortadas, que ele filma na Espanha e na África, se não me engano. Uhum. Ele filma esses 2 filmes com patrocínio a partir do Dragão da Maldade, que ele conseguiu esse... Claro, né? É que nem a gente disse no começo, né? O Dragão da Maldade deu o prêmio dele em Cannes, né? De melhor diretor. Que, porra, né? Na época, Cannes só tinha grande nome. Hoje em dia, Cannes é legal? É legal, mas, pô, não se compara antigamente. E uma coisa que eu acho legal no Dragão da Maldade, né? É que, no final, o Jagunço, o Antônio das Mortes, ele troca de lado. Né? Ele tem uma revelação ao matar o cangaceiro, né? Ele tem uma revelação de que ele tá lutando pelo lado errado. Ele não tá lutando pelo povo. Né? Ele começa a lutar pelo povo, enfim, aí ele vinga, digamos, o povo, né? Ele sai atrás do coronel, sai atrás do delegado, sai atrás da mulher dele, enfim, e faz essa vingança do que ele mesmo causou, mas ele tem um choque de realidade, ele tem uma mudança. É como se ele fosse assim, tipo, ele entendeu que ele faz parte do povo, ele não é acima do povo pra estar seguindo ordem. Se o povo sofre, ele também sofre. Só o curso rapidinho, que foi um filme que começou em 68, terminou em 72 em Cuba. Mas é importante lembrar que dos filmes do Glauber Rocha, ele fez enquanto ele gravava o Dragão da Maldade. E ele só terminou em 72, nem no Brasil terminou em Cuba, quando, né, na época do exílio. E importante lembrar também, na verdade, que ele trabalha, né, dentro do filme dele, pra mim, é o filme, diferente de toda a linha dele, que é uma linha barroca, né, alegórica, é o filme mais marginal do Glauber, é o Câncer. Uhum. Por isso que eu acho importante citar, porque ele está nesse caminho de mudanças, né? Dentro do próprio cinema dele. Então, E ele finaliza, assim, ele tá numa fase de mudança no Câncer, na Idade da Terra, ele pirou um cabeção, mano. Esse filme é tipo, assim, começa que o filme, ele é tipo um livro do Fernando Pessoa, que se chama Livro do Desassossego. Por que eu falo que parece com esse livro? O livro Desassossego é um livro que o Fernando Pessoa, em tese, ele não terminou. Acharam-se anotações desse livro. E esse livro Desassossego, o que é? Você pode pegar qualquer capítulo do livro, misturar, e você cria um novo livro, independente da ordem, entendeu? Tipo, todas as ordens do capítulo faz sentido. E é a mesma coisa com a Idade da Terra. Idade da Terra é como se fossem vários episódios que o Glauber gravou. Tem uma ordem, né, olhando os escritos do Glauber, o que ele desenhou, tem conseguiram tentar traçar um raciocínio que o Glauber teria com esse filme, mas eles são episódios que separados eles se sustentam. Eles têm começo, meio e fim, entendeu? Eles têm uma ideia. Então é um agrupamento de episódios de um fluxo de ideia que o Glauber teve, assim, tipo, muito louco, velho. Assim, é um dos filmes mais pirado que eu já vi na minha vida. E o filme é muito louco, porque se você não lê a sinopse, você não consegue entender de onde que ele está querendo chegar com aquilo, porque eu não sei quem é quem. E aí depois que eu fui ler a sinopse, tá lá, 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu falo, tá, agora eu tô entendendo onde ele queria chegar. Eu não entendo. Eu fiquei me forçando a achar esses cavaleiros, eu confesso, que eu li a sinopse antes. Eu fiquei meio perdido da primeira vez que eu vi, mas eu gostei pelas imagens, que é umas imagens meio malucas, assim, né? Uma câmera meio da câmera na mão, né? Tudo. Então eu achei esse filme muito, muito interessante, mas ele dá uma piração em tudo, né? E nem uma coordenada para os atores, ele fala que o ator não tem que entender nada, faz aí e vai. Tipo, e os atores decoravam, improvisavam tudo, então eles não sabiam o que iam fazer na hora. Acho que aí ele já tava pirando, né? Imagina o que ia vir depois. Então, assim, eu acho esse filme muito louco. Eu acho que esse filme vale muito a pena ver. Né? Tem até uma cena que tem o Maurício do Vale, que ele aparece pela primeira vez lá no aeroporto. Eu acho que é no aeroporto, se não me engano. Uhum. Bem no começo do filme.
E aí a equipe lá, sem querer, derrubou o rolo de filme no chão, embaixo de um sol, e ficou uma nuvem, né, no filme. Borrou tudo. Glauber viu, todo mundo achou que iria brigar com eles, falou: eu gostei disso, isso aí é o fogo das indústrias. Vamos que vamos. Né? E aí ficou aqui lá. Então vamos que vamos, isso aí é fogo das indústrias. Vamos, Então, isso aí é... Idade da Terra, ele foi bem homenageado, né, até pelo Antonioni, né? Antonioni, ele chegou a falar bem do filme, a repercussão dele internacional, e ele fez Idade da Terra como uma homenagem, né, à morte do Pasolini, né? Depois também se tornou uma grande... Desde sempre foi uma grande influência pro Glauber, né? O Pasolini, e uma influência pro Victor também, uma grande influência pra ele. Então esse filme é em homenagem ao Pasolini. É aquela coisa, né? No filme ele fala sobre isso, né? No final do filme. Ele fala que com a morte do Pasolini veio a vontade de fazer o Idade da Terra, porque o Pasolini, com o Evangelho segundo São Mateus, ele fez o Cristo revolucionário. E agora o Glauber queria fazer o Deus, né, do terceiro mundo, né, o Cristo do terceiro mundo, e ele pegou o Cristo negro, o Cristo armamentista, enfim, ele criou os Cristos dele, que são os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que ele mesmo fala, e fez essa obra, assim, que ela é uma obra única, eu não sei nem como falar direito. Personagens declamando o tempo inteiro, repetindo para dar ênfase, para martelar na cabeça do espectador sobre a ideia que o Glauber quer passar. E é o que eu tava falando, que o Marquinhos tá falando, que provavelmente ele tá falando, o Glauber ele não dá uns tapas na esquerda, mas a todo momento ele dá uma crítica ao socialismo também, né? Tem uma parte até que no filme que ele fala: o mundo não é dividido entre socialistas e capitalistas. O mundo é dividido entre rico e pobre. Existem países socialistas ricos, países capitalistas ricos, países socialistas pobres e países capitalistas pobres. Nesse meio fluxo assim, né, de ideias do Glauber, eu só consigo pensar que ele estava querendo criar uma ideia latino-americana mesmo, sabe? De política, de organização econômica, de organização estrutural. Né? Uma questão bolivariana, ou então até mesmo uma questão uma mentalidade do hemisfério sul, porque ele também fala da Ásia pobre e fala da África, entendeu? Ele está se compadecendo deles também, porque eles falam: a gente está em continentes diferentes, mas a gente passa pela mesma dor, nós somos países subdesenvolvidos que nem vocês, entendeu? Exatamente. Né? Então ele quer criar ele quer criar esse manifesto do subdesenvolvimento, praticamente, nesse filme. Isso, manifesto do desenvolvimento, exatamente. Né? Bom, já deu, né? Já chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Falamos um pouquinho do Glauber, como sempre, né? Os dossiês a gente não consegue falar tudo que a gente tem que falar, mas caso vocês tenham ouvido, né, algum filme que ficou muito interessante, assim, que vocês ficaram com muita curiosidade, falem pra gente que a gente pode até fazer um episódio específico desse filme. Isso conta também para os outros dossiês. Caso você tenha visto Fellini e fala: putz, eu queria saber mais sobre Estrada da Vida, manda pra gente que a gente faz um podcast só de Estrada da Vida. Do Peckinpah, sobre o Domínio do Medo, a gente faz. Sobre o Akira com Han, a gente faz. Com Glauber, com Deus e Diabo, Barra Vento, a gente faz. Mas aí a gente acabou esse dossiê, né? Pra aproveitar, tem o centenário aí do Fellini. Ouvem aí depois o nosso podcast. Exatamente, tem o centenário do Fellini. Acabamos então o nosso dossiê, mas acabamos de falar do Glauber, dos filmes, porém nós ainda temos o nosso requisitado por todos os nossos ouvintes, né? Eu gostaria de falar para vocês, meus queridos compatriotas desse podcast, deem o top 5 do Glauber. Então, pode ser que minha lista, né, ela não dure nem amanhã, uma lista temporária que não dure nem hoje, nem daqui 30 segundos, daqui 10 segundos. Mas agora, a lista de 5 melhores do Glauber, que é difícil fazer, mas eu coloco nessa ordem. Dragão da Maldade com o Santo Guerreiro, Barra Vento, Deus, Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e Câncer. Boa. Luiz, você já tá pronto essa lista? Terra em Transe, tem como. É o Dragão da Maldade com o Santo Guerreiro, Deus, Diabo, Idade da Terra e Barra Vento. Boa. Eu vou com a minha lista, eu coloco, né? Eu vou com o Lizinho. No meu primeiro lugar eu colocaria Terra em Transe. Segundo lugar eu acho que eu colocaria Deus Diabo.
terceiro, Idade da Terra, quarto, Santo Guerreiro e o Dragão da Maldade e quinto, Barra Vento. Assim, aquela coisa, né? A ordem deles está assim, tipo, 1 milésimo de diferença de um pro outro, porque Só falei, a minha lista pode. Daqui 5 é, segundos eu vou mudar de novo. Ó. a minha lista é questão de preferência temática mesmo, viu? Porque de filme, pra mim, todos são obras-primas. Sim. Mas Concordo. acabamos. Sim. Acabamos esse dossiê, acabamos a nossa lista. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, aos que chegaram até o final desse longo dossiê. Um beijo pra todo mundo e esperamos vocês na semana que vem, que a gente vai falar sobre o Farol. Beijo, galera. Beleza. Falou, gente. Um Tchau, abraço. tchau. Até o próximo episódio. Falou.